E agora eu chamo aqui no estúdio Camila Nicolaus, que é uma das vozes mais ativas sobre tecnologia, Web3 e produtos digitais em cripto aqui no Brasil. Ela lidera discussões sobre inovação, tokenização, aplicações práticas de ativos digitais no cotidiano do investidor e também do produto cripto. E faz tudo isso sendo mãe da Linda. Bem-vinda, Camila, muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, ainda apresentar minha filha, a Linda, e falar desse tema que é tão importante, que é falar de produtos digitais no universo de criptoativos. Vamos falar um pouquinho desse seu universo também, porque você coloca também muito do seu universo, do seu dia a dia com a Linda, para introduzir esses assuntos também de tecnologia, digitalização. Eu queria entender, diante desse cenário, que a gente vê muitas vezes como algo muito técnico, muito masculino, qual é o desafio, quais são as surpresas que você encontra no meio desse caminho, trazendo até um lado mais humanizado, esse lado mãe? Olha, assim, eu tô há bastante tempo em tecnologia, então eu já estive em outros cenários onde eu encontrei esse tema de mulheres no meio, é bem comum, mas o que eu acho que é importante é a gente tirar aquela máscara de que somos, somos aqueles executivos de gravata e mostrar que, na verdade, blockchain, tokenização não é tecnês, é uma coisa que, apesar da gente não ver muito porque é bastidor, a gente está lidando e o mundo está evoluindo e a gente está cada vez mais mexendo em tecnologia, A gente nem percebe, mas tudo aqui é tecnologia e a gente cada vez mais, você acessando pelo celular, pelo computador, a gente nem percebe que isso é tecnologia porque a gente não fala, mas todo mundo está envolvido, Todo mundo já está utilizando. Então, tecnologia, produtos em Web3 é para todo mundo e eu acho que cada vez mais que mais mulheres, a gente tenta normalizar ali nas redes sociais, mostrando nosso dia a dia, mais a gente vai trazer mulheres, pessoas que têm um pouco de receio, que acham que é muito executivo o termo de tecnologia. Acho que é um ponto principal. Assim. E aí você até defende que esse termo, Web3, é uma mudança de paradigma. Eu queria entender um pouco de como é que você enxerga essa mudança de paradigma, porque a gente sabe que tem muita gente ainda com os olhos lá atrás e ainda olhando para a Web 2.0. Sim, ainda existem empresas que olham para a transformação digital. Hoje a gente já está muito avançado, mas a gente sabe que existem a necessidade de se adequar ao que estava acontecendo no Web 2. O que é importante a gente olhar e colocar em pauta é que a tecnologia ela é exponencial. Então, se a gente não evolui, a gente não acelera e enxerga o futuro, a gente acaba ficando para trás. Não só como empresas, mas como profissionais. A inteligência artificial vem mostrando para a gente isso, a tokenização, blockchain vem mostrando para a gente isso também. Então, hoje, na era da informação, o que não falta é recursos para que a gente possa acessar e entender o que está acontecendo, buscar boas fontes, Fico feliz em representar aqui o público feminino, mulheres mais maduras e que estão à frente desse tema. Buscar realmente tentar encontrar pessoas que possam facilitar a chegada tanto para empresas, que eu acho que é importante esse tema, porque tem muita empresa que ainda olha a Web3 com medo, com receio, apesar de termos tantas novidades, Começo de 2026 foi um boom para esse mercado e se alguém já tinha dúvida em algum momento aí que esse mercado veio realmente revolucionar, tenha certeza, Fórum Econômico Mundial acontecendo, mostrando que as empresas precisam se acelerar, que os profissionais precisam realmente conhecer esse mercado. Então, o objetivo é sempre acompanhar, sem trazer atenção de acelerar tudo, Porque eu acho que isso também é um ponto, a gente faz uma meditação junto com as informações da tecnologia, mas não pode ficar parado. A gente sabe que não dá para ficar parado no mercado de tecnologia, o mercado financeiro já vem mostrando isso, outros mercados, o mercado da saúde. Então, com a transformação exponencial, o desafio maior, tanto para as empresas quanto para profissionais, é você entender que a mudança ela acontece, é positiva, apesar da maioria das vezes a gente fica com aquela sensação de que a mudança acontece e você não está acompanhando. Ela é positiva, ela traz benefício para as pessoas, mas ao mesmo tempo exige um esforço aí de você poder acompanhar o que está acontecendo e buscar boas fontes de
de informação, né? Isso também, né? E aí queria até entender, porque com a descentralização a gente sabe que tem um termo que é comunidade, que acaba se tornando vital. Eu queria entender um pouco de como é que você enxerga esse futuro com a descentralização e com esse cenário de comunidade. A gente vai começar a migrar cada vez menos aí para trabalhos com chefes, com empregadores. Como é que você enxerga esse cenário agora já olhando para o futuro? Eu acho que nós temos 2 caminhos a percorrer aí, né? Porque eu já vi essa pauta de governança descentralizada, ela existe, ela acontece, mas ela também tem os pós e contras. Quando a gente pensa em produtos digitais, o objetivo é como eu crio um produto para um cliente. Se a governança é descentralizada, se ela não é centralizada, o objetivo, o fim ali é ter a melhor experiência, dar a melhor experiência para o usuário final, né? Criar esse produto onde ele tem uma jornada que não seja tão desafiadora quanto era no passado e ainda assim existem alguns determinados produtos. Então, para mim, existem esses 2 caminhos, mas existe sim a decisão de cada companhia, de cada tipo de empresa, profissional, enfim, seguir por esses 2 caminhos. Eu não acho que um mata o outro, né? Eu acho que os 2 podem existir, podem sobreviver, mas com as ressalvas necessárias ali, né, de que pontos positivos para uma governança descentralizada, onde as tomadas de decisões são sempre em conjuntos, mas também o estresse acontece, o estresse em conjunto, a gente já viu isso acontecendo, e pontos positivos para aquele modelo hierárquico que a gente já está acostumado, já está há bastante tempo utilizando, né? Sem dúvida. E Camila, outro ponto também para entender, você citou antes na sua resposta que existem muitos desafios e que tem muita gente que tem dúvidas com relação à Web3. Quais são os principais desafios, quais são as maiores dificuldades que você percebe que as pessoas acabam enfrentando quando começam a tentar entender esse mundo? Resistência, gente. Eu acho que a palavra mais fácil de encontrar aqui agora é resistência. Existe sim um desafio, e aí eu quero colocar do outro ponto de vista, né? Que eu vejo muitos profissionais, principalmente na internet, ensinando o usuário a como fazer para você utilizar o Web3 e estar nesse mundo de criptoativos. Nosso trabalho é o inverso, é chegar nas empresas e nos profissionais e pensar como a gente entrega a melhor jornada de usuário para o cliente, né? Para ele, que ele possa utilizar. Então a gente vê muitos produtos soltos, sem uma conexão, e a gente já tem uma experiência que determinados tipos de produto, é legal o termo que a gente usa é embedado, né? Que é legal você juntar e colocar junto num outro aplicativo, porque fica mais fácil para o usuário final ele utilizar algum recurso. Recentemente, conversando com algumas pessoas falaram assim, eu não tenho como investir, porque eu não tenho dinheiro para ficar investindo em criptomoedas e tal. Poxa, mas a gente tem várias opções de programas que a gente consegue auxiliar, isso pensando mais na empresa e no profissional que está pensando naquele produto, né? Como é que a gente pode mostrar esses programas para esses clientes que não conseguem investir porque não sobra nada, que quando ele fizer um pagamento, ele ganha um cashback, ele tem um programa de benefícios ali que faz com que ele consiga o mínimo possível, mas ele consegue investir. Então, o nosso trabalho é olhar para esses profissionais e para essas empresas e ensinar eles a olhar para essa jornada de usuário, mostrando o caminho. Criar produto não é simplesmente você seguir o hype. Estou usando stablecoin, vamos fazer stablecoin aqui também. Não, exige estratégia, existe pensamento, eu preciso conhecer muito bem o meu cliente final, entender quais são os desafios dele. Exemplo, né, quem não tem como investir, poxa, se ele ganhar um cashback, ele já vai investir em criptoativos. Então, como que eu posso montar toda essa estrutura pensando desde a estratégia do produto e é uma experiência ótima. Quando a empresa não pensa nisso e ela segue o hype, ou profissional, enfim, a gente vê que tende a ter riscos maiores e acaba ou investindo e não lucrando com o produto, ou acaba não escalando aquele produto da maneira que poderia. Acaba até desistindo, por exemplo. Acaba até desistindo e o maior número de casos é esse, né? Principalmente agora que a gente tem um mercado maduro, a gente já não está falando mais sobre experiência, a gente já tem dados que nos mostram que realmente essa tecnologia veio para ficar e a tokenização vai acabar sendo tokenizado tudo aí, né? Então, por estarmos nesse momento onde a aceleração tecnológica já está grande, o mercado já está maduro, a gente já tem casos que a gente chama de Product Market Fit, que é eu encontrei o produto certo para o cliente e ele gostou, foi uma jornada fácil, como por exemplo stablecoins,
a gente vê que cada vez mais não é mais experimento, né? Então as empresas estão acelerando realmente para que elas possam se adequar. Isso tudo de uma forma regulatória, porque a gente ainda tem esse termo bem importante na Web3, diferente do mercado tradicional, que a gente tem segmentos que exigem mais regulação e outros não. O mercado de Web3 ele exige mesmo que a gente tenha regulação. Então, precisa ter uma boa estratégia no produto para a gente achar o melhor caminho e entregar a melhor experiência para o usuário lá no final. Camila Nicolaus, obrigada mais uma vez pela presença. Volte mais vezes também aqui na Cripto na Real. Muito obrigada pelo convite. Convido a todos a me seguir nas redes sociais. É um prazer estar aqui. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima.